Olá, seja bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Por Trás da Fórmula, que vai contar a história da empresa que fabrica sonhos, né? A Aromatic, uma empresa terceirista de cosméticos. E aqui eu tô com a Dora, proprietária da Aromatic, farmacêutica, que vai nos contar um pouquinho do propósito da empresa, o que é que a empresa faz, a missão. Obrigada, Dora, por estar dando essa oportunidade para tantas pessoas a realizarem seus sonhos, né? Produzir shampoo, condicionador, creme, desodorante, sabonete. O que é que a Aromatic produz? Primeiro, bom dia, boa tarde a todos, Juliana, pela oportunidade da gente estar aqui, né, dando espaço a esse canal chamado Laromatic, né, através Hum. desse programa Por Trás da Fórmula, né, onde a gente vai desvendar os bastidores, né, do mundo da terceirização, dos cosméticos. Uma das nossas propostas é atender e acolher o pequeno, né, então o pequeno empreendedor, muitas vezes ele tem todo o projeto, ele tem onde vender, ele tem como crescer, mas ele não tem a oportunidade de encontrar uma empresa séria, uma empresa que faça os cosméticos levando, né, a fundo todas as questões regulatórias, né, e principalmente capacidade produtiva, né. Hoje a gente trabalha com projetos que são chamados microdistribuidores, onde a gente dá acesso aos clientes que têm essa condição de iniciar, de começar, como a gente também atende já médios e grandes empresas, empreendedores, né. Então a Laromatic ela surgiu com essa proposta, né, de dar voz a quem tem o dom de cantar, vamos dizer assim. E daí isso foi se aprimorando, né, a nossa primeira missão era fabricar produtos cosméticos com qualidade, né, internacionalizar, como já internacionalizamos, entre tantas outras, né, questões, só que hoje a gente entende isso de forma diferente, né. A Aromatic hoje está para ampliar mercado, para criar marcas, para fortalecer, para aumentar a expectativa de negócios, né, de cada empresário, de cada negócio. Então a missão hoje ela deu uma reorganizada e hoje a gente vai conquistar sonhos, né, e fazer os clientes realizarem os seus sonhos, materializando em um cosmético, que é muito diferente de produzir cosméticos. Produzir qualquer empresa pode produzir. O nosso negócio ele vai além disso. O que é que a gente pode esperar dos próximos episódios do podcast Por Trás da Fórmula? Esse programa ele foi todo bem desenhado, né, então a gente vai ter as sessões onde a gente vai falar os episódios, melhor falando, onde a gente vai falar com perguntas e respostas, onde a gente vai falar de regularização, onde a gente vai falar de como iniciar um negócio, do fluxo de processos e do projeto, onde a gente vai falar dicas de formulação, onde a gente vai falar de tendências, de novidades, de casos de sucesso. Então a gente está com um roteiro, né, bem diversificado, para qualquer pessoa que pense em montar um negócio, sinta-se cada vez mais seguro em dar o primeiro passo. Esse é o objetivo, é um objetivo educacional do nosso público, do nosso cliente e principalmente dos futuros clientes que querem investir em uma marca própria. E como é que começou a Aromatic? De onde é que veio a ideia? Como é que surgiu? Pois é, a Aromatic ela surgiu de uma ideia, né, eh, eu tinha uma empresa de consultoria. E nessa empresa de consultoria eu atendia vários clientes com demandas diferentes. E fui ficando muito boa nisso, né, muito boa em fazer fórmula, em montar empresa e etcétera. E aí começou a chegar alguns projetos mais desafiadores, né, projetos de protetor solar, alisantes e por aí vai. E eu fazia esse projeto e fazia essa formulação, fazia todo o dossiê técnico do produto e mandava para a empresa que ia terceirizar. Né, e aí eu comecei a dar ouro, cada vez mais dando ouro, porque eu passava as formulações para o meu cliente, só que o meu cliente depositava em um terceirista, né. E aí eu falei: "Não, tá na hora agora de fazer uma coisa um pouco mais estendida". E aí veio o projeto Laromatic, né, a gente começou pequenininho, muito pequenininho, era um galpão de 100 metros quadrados, era um reator, era 2 pessoas, né, trabalhando na produção. E fomos, e fomos, e fomos e estamos aqui hoje, 13 anos depois, né, a gente já com a marca consolidada no mercado, vários projetos extremamente bem-sucedidos,
espalhados pelo Brasil inteiro, né, diretamente ou indiretamente, através de distribuidores que têm uma ação mais ampla. Também já exportamos, já fomos além Brasil. E estamos aí, conquistando cada vez mais um pouquinho mais de espaço. E hoje, quantos trabalhadores tem lá na Aromatic? Hoje somos um quadro com 29 funcionários. É mesmo? Quais são os cargos que tem lá, as atividades, as profissões? Vamos lá, na parte técnica, né, a gente tem a parte de Hum, engenheiro de hum. produção, a gente tem a parte de farmacêuticos e químicos, que são as funções mais afins a esse tipo de negócio. E mais os técnicos de química que compõem a parte de técnica, né, que trabalha alinhado com esses profissionais, que geram a demanda, que pensam na demanda, né, e no corpo operacional a gente tem muitos técnicos na área de química. Ai, que bom, galera que quiser mandar currículo, eu adorar. É, aceitamos. Volta e meia a gente tem, né, Hum. porque a gente tem na área de qualidade mesmo, a gente trabalha com o setor regulatório, né, tanto de produto quanto de empresa. A gente trabalha com a área do setor de controle de qualidade, de produto acabado, matéria-prima, produto a granel. E a gente trabalha com a parte de pesquisa e desenvolvimento, que a gente cria produtos, né? O nosso trabalho ele é diferenciado, ele não é uma fórmula pronta que a gente só troca rótulo, né? A gente desenvolve sempre em cima de um brief, de acordo com a necessidade do projeto e do cliente. E uma fábrica desse tamanho, quais são os parceiros que ela tem? Contabilidade, embalagens, como é que funcionam os terceiristas? Vamos, o que acontece, né? Primeiro, no quesito empresa. Para uma empresa dessa se tornar regularizada, é necessário que a gente tenha a parte de meio ambiente, né? Então, hoje a gente tem uma consultoria na área de meio ambiente. A gente precisa ter a parte de Anvisa, né? Então, hoje a gente tem tanto interno quanto externo. A gente tem dentro do nosso quadro, a gente tem o processo de Anvisa que a gente faz, mas a gente também tem auxílios, né, consultorias externas para contemplar toda a parte regulatória no quesito Anvisa. A gente tem também uma boa contabilidade. É a diferença. Se hoje eu tivesse que começar um novo negócio, eu diria foque em uma excelente contabilidade. Não Quais são os só para desafios nesse simples. caso? É para só. Hoje a gente vive em um país onde a gente inicia sempre qualquer negócio dentro de uma modalidade chamada simples, né? E o simples, ele é de fato excelente até um determinado momento. Então, quando você não tem uma contabilidade atuante nesse aspecto, você passa do ponto de ter o simples. Então, o que era para ser benéfico, ele se torna não tão produtivo, não tão favorável. E cada produto tem uma inscrição, um Tem. cadastro, Cada né, então tem produto ele que tem um NCM, ele tem um SEST. isso. A cada produto, a cada tipo de produto, ele gera uma alíquota diferente E de se cadastrar imposto. errado, pode pagar mais Isso. Então, imposto. quando você está no simples, esses aspectos, eles são, vamos dizer assim, eles se tornam invisíveis. Eles não são Hum. propriamente vistos. E normalmente as contabilidades que trabalham com o sistema do simples, elas são contabilidades que abraçam um número maior de empresa e por aí vai. Então, quando agora mesmo a gente mudou do simples para um sistema tributário diferente. Então, o que que acontece? Teve que fazer uma repaginada em tudo isso. E aí é todo um critério diferente que muda muito o perfil da empresa. Então, hoje, quando se fala de contabilidade, uma das coisas, eu vou escrever um livro, viu? Daqui a alguns anos, eu vou escrever um livro contando, já tem até o nome do livro, Empreendedorismo versus Espiritualidade. E dentro desse aspecto vai ter lá a questão de uma excelente contabilidade desde o início. Tá? Outro parceiro que a gente tem, escritório, assessoria de advocacia, jurídico. Tá? Hoje, para a gente transitar bem com a parte regulatória de uma empresa, é necessário que a gente tenha um jurídico, porque nos dá uma forma correta de lidar com o colaborador, com as demandas, né, do RH, com as demandas do cliente, com as demandas de fornecedores, né? Então, são muitas questões que muitas vezes, para a gente evitar conflitos, uma assessoria jurídica ela é importante, tá? Assessoria de TI, tá? Ah, TI é? é sim, porque, por exemplo, na É só fazer a Laromatic, fórmula no Excel, não?
Não, a gente não usa Excel lá, né. Todo o nosso fluxo de processo, ele é todo Hum. sistematizado. Qual o sistema Hoje que a vocês gente usam? trabalha com 3 sistemas, né, um geral, que abraça a parte de estoque, emissão de nota, cadastro, CRM, matéria-prima, tudo nesse sistema. E esse sistema estende um pouco a parte industrial. Então tem um sistema geral e os Sim. outros são Aí a quais? gente tem um sistema exclusivo de qualidade para Ah, é? cosméticos. É. Que Porque chique. a gente é muito cobrado a questão de Anvisa, né. E o que acontece? Fazer vários procedimentos em Word, né, controlar a rastreabilidade, controlar ações corretivas, tudo isso, então, para mim, me deu conforto trazer um sistema de qualidade. Então, hoje a gente opera toda a parte uma boa parte da RDC 48 de 2013, que a gente precisa responder, a gente tem tudo isso em sistema. Então aí a gente está falando de não conformidades e ações corretivas, a parte documental. Estamos falando aí de auditorias, né? Estamos falando de qualificação de fornecedor. Estamos falando aí também de um módulo de calibrações e manutenção de equipamento. Então, tudo isso, ele é todo via sistema. Então, não tem Word, Excel para nada disso. Outro sistema que a gente também investiu pesado é um sistema de desenvolvimento e regulatório. Então, nesse sistema, todas as criações são feitas ali, né? Então, gera toda uma rastreabilidade quando a gente precisa corrigir alguma forma, tá tudo ali dentro do sistema. E tem um sistema exclusivo, né, de fazer a parte regulatória para responder à Anvisa, além da famosa cosmetovigilância, né, que é um dos tópicos que a Anvisa também nos cobra. Então, a gente faz isso É o hoje que com é uma isso? excelência. Cosmetovigilância é o seguinte: qualquer contato com o público, né, então qualquer reação que o público tenha, né, então usou um produto e não gostou, quer fazer um elogio, quer fazer uma crítica, quer uma informação, qualquer situação de contato com o público, a gente abre sempre via o módulo de cosmetovigilância. Embora, no olhar e no conceito da Anvisa, a cosmetovigilância seria reações que as pessoas tenham ao produto. Então, eu usei um produto, um shampoo e me deu caspa. Então, isso é uma reação que deve ser tratada pela cosmetovigilância. Só que no nosso sistema a gente expande mais isso. Então, todo contato com o público, a gente tem isso registrado. Então, se hoje um cliente ligar para fazer um elogio, a gente tem lá o elogio registrado. Se o cliente ligar para reclamar, a gente tem lá a reclamação registrada. Se o cliente ligar para pedir uma informação, a gente tem lá a informação registrada. Isso tudo em sistema. Qual é a importância disso? É que com isso a gente tem um sistema robusto, informações precisas, com rastreabilidade e com segurança e garantia de poder ter todo um histórico, desde a criação até a atualidade de qualquer produto e qualquer projeto. E a nível de inspeção, né, de fiscalizações, a gente tem isso de forma mais prática. Então a gente tem um histórico do que a gente faz, né, por exemplo, a gente tem esse sistema desde 2018. Então desde 2018, né, tirando a parte de implantação, a gente foi aprimorando, aprimorando. Então hoje eu diria, inclusive nós somos aqui a nível Nordeste, a gente me parece que é a única empresa que trabalha com esses 2 sistemas aliados, de qualidade e de desenvolvimento. E vem cá, Dorinha, como é que tá a expertise da Laromatic em termos de inovação? Pois é, esse é um dos nossos pilares, né, porque como a gente só trabalha terceirização, a gente tem muito cliente que nos procura, principalmente porque a gente não tem marca própria, então eles se sentem bem à vontade de falar do que é novo. Ainda dentro desse contexto, a gente atende alguns projetos que iniciou em startup. Então, projetos científicos de faculdade que avançaram, conseguiram montar uma startup e precisam industrializar. Então, a gente também tem essa situação. A gente tem clientes diversos que traz produto de fora, né? Traz tendências de fora do país e traz para a gente desenvolver. Então, é uma empresa muito dinâmica a nível de coisas novas. Por quê? A gente tem uma diversidade de clientes e de negócios. Então, isso faz com que a gente esteja sempre com novidades, sempre inovando, sempre com conceitos diferentes, né? E até agora, esse tá sendo uma virada de chave, porque isso tudo a gente tem
Mas muitas vezes a gente teve dificuldade de transpor isso para o nosso cliente. E a gente está entrando agora em um momento que a gente vai desenvolver coisas diferentes e oferecer para os nossos clientes dentro de cada nicho, né? Claro que respeitando. Por exemplo, a gente tem projeto lá de altíssima confidencialidade. Por quê? São projetos que vieram de uma inovação, inclusive com matérias-primas inovadoras. A gente tem um projeto mesmo lá que ele trata a hidratação da pele através de infravermelho. Então, isso é um processo que a gente tem matéria-prima, né, que desenvolve, não é de infravermelho aplicação, né, não é na Entendi. radiação, não. É de matérias-primas que aumenta a absorção da água na pele, semelhante a uma radiação de infravermelho, entendeu? Então são coisas diferenciadas que a gente vai fazendo junto com o nosso cliente. Então isso fica de forma confidencial. E vem cá, Dora, tem algum projeto que vocês se orgulham muito, assim? Deve ter alguns, né? Aí tem assim, tem casos, né? Por exemplo, um dos clientes que ele sempre me chama a atenção, né? A gente tem um cliente lá no Paraná. E ele veio desenvolver essa marca dele aqui com a gente. E ele vem, carrega um caminhão, normalmente é caminhão, e ele faz a carga. E ele sai cruzando, né, todo o sudeste para chegar até aqui, carrega. Tem uma questão de diferenciações de impostos, né, que lá é diferença de CMS, frete. E ele disse que ele, enquanto a marca dele existir, que ele faz aqui. Então, é uma situação diferente que, poxa, né, tem tantas fábricas no meio do caminho e assim, aí você começa a ter o respeito das pessoas que você produz, né. Tem situações, deixa eu ver outra que tem uma outra que a gente trabalha, que é um cliente que ele é muito exigente, né, muito, até porque ele conhece muito do produto. E aí ele veio e trouxe o desafio da gente desenvolver uma linha com os aspectos do bioma da Mata Atlântica, né. Então isso é uma coisa também diferenciada. Ai, são tantos que falar aqui Hum. alguns meu vai deixar outros, né. E quais são os Tem diferenciais de mercado da Laromatic? ó, hoje a gente entende, todo o contexto, né, que existe, econômico, político, que interfere no econômico. Então os nossos diferenciais de mercado, né, eu sempre tenho uma frase: "O cliente só não faz aqui com a gente se não quiser". Porque a gente tem a flexibilidade, né, de atender, de entender o projeto, de apostar no projeto, né, de desenvolver aquele projeto, facilitando a parte de viabilizando, né, a parte comercial, viabilizando a parte financeira do projeto, né. Claro que a gente não tem essa condição de sair financiando, não é financiamento, né, mas é provocando aquele sonho para ele virar realidade e estimulando, né. Então, por exemplo, uma das iniciativas que a gente está agora com esse momento aqui educativo do podcast, é exatamente dizer para as pessoas que tudo é possível. Basta que a gente se esforce, que a gente se entregue e que a gente possa sonhar, né. Então, estamos aqui para poder realizar. Se você está interessado em entrar em contato com a Laromatic, fazer um orçamento, produzir o seu cosmético, realizar seu sonho, é só clicar aqui no link que está na descrição e com certeza você vai tirar suas dúvidas. Um beijo, até o próximo episódio.